A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é gloriosa, que é poderosa. É a palavra de Deus que tem exemplos, que tem ensinamentos, que tem livramento, tem bênçãos para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos sair do livro 2 Samuel. Perdão, porque a gente está trabalhando ele, mas o Senhor deu outra direção. Hoje é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos falar em Mateus 14, do 22 ao 36, que fala: Jesus anda sobre as águas. Sabe o que Jesus falou para mim e fala para você? Teu barco não vai afundar. Eu não sei qual é a situação que está difícil. Um casamento, um filho preso, ou uma filha, ou um esposo, ou uma esposa, uma enfermidade, um câncer, uma situação que você não vê saída, uma dívida que você não tem como pagar, um sonho que nunca, quando chega perto, depois volta a estaca zero e não é realizado. Seu barco não vai afundar. Vamos ver como é que o Papai do Céu vai trabalhar na minha vida e na tua, como ele trabalhou na Bíblia. E nós servimos esse mesmo Jesus, que veio, deu seus ensinamentos, fez milagres tremendos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa vitória está na ressurreição. Glória a Deus. Fez milagre no passado e faz hoje do mesmo jeito, porque ele sempre está perto de mim e de você. E outra, se a sua situação está distante, Jeremias 23, 23 diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Descansa. Aqui em Mateus 14, 22 fala: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Veja que enquanto Jesus despedia a multidão, ele mandou que seus discípulos fossem para o outro lado. E muitas vezes ele faz ordem, ele dá ordem a mim e a você que a gente não entende. Mas obedeça, porque os discípulos obedeceram. O Senhor sabe o que faz. Por mais que não tenha, humanamente falando, lógica aquilo. Obedeça. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. Veja que Jesus despediu a multidão e foi para um lado, foi ficar à parte, sozinho, orando. Porque existem momentos que é eu e você e Jesus, que é eu e Jesus, que é você e Jesus. Aqui ele despediu todos, foi orar, porque a gente tem que orar quando acorda, agradecer pelo jantar, pelo almoço, pelo café, antes de dormir e orar. Ah, Beto, eu fui para a igreja, amém, mas você tem que orar na sua cama. Porque Jesus sempre está ali, nos conduzindo, nos orientando. Amém? E o barco estava já, despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando lá já, estava ali a sós. Veja que Jesus estava no monte. Lindo isso, né? Procure o monte do quarto, o monte no seu trabalho, é trabalhando e na mente e orando. É viajando e orando. É um monte que você faz onde você estiver. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Lembra que ele mandou os discípulos ir? No 22 de logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Ele foi, despediu a multidão, foi orar. Mas agora aqui diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E muitas vezes o vento é o contrário na minha e na tua vida. Mas Jesus, lá de onde ele estava orando, ele sabia. Ele sabia que o mar estava revolto e que os discípulos estavam lá. E quando eu e você ora, o Senhor sabe a nossa dificuldade. O Senhor sabe estar com o nosso barco. Ele só não quer que pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de servir a Ele. Não pare de ser fiel a Ele. Não pare de obedecer. Não pare de estar na posição que Ele quer. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Não pare de louvar. Não pare de ler a Bíblia, porque Ele está te vendo e a mim também.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Veja que o Senhor sabia onde ele estava, o mar estava agitado. Aí Jesus vem andando por cima do mar. Ele sabe que o mar está agitado. Qual é a minha e a tua situação? Mas ele está andando no meio desse mar. Ele só quer obediência e saber esperar e fechar a boca, viu? Feche sua boca. Os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Muitas vezes a gente tem medo, né? A situação está tão difícil que a nossa mente fica pensando a mil. A gente não dorme direito, é dor de cabeça, é tomando tanta medicação. Porque é o medo que faz a gente ficar assustado e doente. É o medo que nos deixa inquieta. É o medo que nos faz fazer com uma grande ansiedade tome conta de nós. Mas tem calma, porque Jesus vinha aqui e Ele está indo ao seu encontro e o meu. Já está conosco. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Ele disse aos discípulos e a mim e a você que a gente tenha bom ânimo, que a gente não temas, porque Ele está conosco. Ele abriu o mar vermelho no passado, usou o cajado de Moisés para abrir, o povo passou com o pé a seco, os pés enxutos ali andando na terra. Ele abre o mar para mim e para você. Ele diz: não tema, não tenha medo não, eu estou aqui. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja que Pedro teve fé. Quando ouviu a voz do Senhor, já disse: deixa eu ir aí perto do Senhor. Às vezes a gente tem fé. Às vezes nossa fé está bem forte, não é verdade? A gente recebe a palavra, abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, estamos na igreja, o Senhor fala conosco. Aí a fé fica lá em cima. E ele disse: vem, Pedro. Descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja que ele chamou Pedro. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Pedro. Ele está ouvindo a minha voz e a sua. Ele só quer que a gente entenda que nosso barco não vai afundar e que ele está conosco. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Veja que aqui Pedro sentiu o vento forte. Aí teve medo, aí saiu da posição da fé. O vento pode estar forte, mas eu e você tem que adorar. O vento pode estar de uma forma terrível, mas a gente está na porta, adorando, louvando, clamando e jejuando. Não se assuste, não temas. Ele disse a Josué: seja forte e corajoso, nem olhe para a esquerda nem para a direita, porque eu vou te dar. E deu. E a mim e a você ele faz do mesmo jeito. Não olhe para o mar não, balançando as águas, o vento forte. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Erga os olhos para o céu, que é de onde vem o meu e o teu socorro. Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidas? Quando a gente duvida, a gente tem pouca fé. Quando a gente duvida, o medo chega. Quando a gente duvida, a gente não vê saída. Quando a gente duvida, a gente não escuta a voz do Senhor. Não duvide não, tenha fé. É o que Jesus quer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja que ele mandou, ele disse a Pedro: tu está com pouca fé, homem de pouca fé. Mas só foi ele subir no barco, o vento acalmou. Ele já está no barco e no céu. O vento já está acalmando. Você não está sentindo, não? Para que ainda continuar com pouca fé, temendo, com medo, assustado? Não. Lança teus cuidados no altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós e vai continuar cuidando. Glória a Deus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Veja que aí os discípulos se aproximaram dele e o adoraram. O que ele quer é que a gente adore. O que ele quer antes do barco ficar calmo de vez, a gente continue tendo fé. O que ele quer é que a gente entenda que o grande, o poderoso é ele. A Bíblia diz: sem mim não podeis fazer nada. Sem ele, eu e você não chega a lugar nenhum. Ele diz algo tremendo.
Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus que eu e você serve. Pare com esse medo. Tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Veja que passaram para o outro lado. Foram para outro local. Por quê? Porque o vento se acalmou e o milagre chegou. Você e eu vai passar para o outro lado. O outro lado da vitória, o outro lado do descanso, da calma, da paz. Jesus já chegou no barco, já está passando para o outro lado. E o mal, a dificuldade já caiu por terra. Descansa, tem fé e adora. O teu barco e o meu não vai afundar. Jesus já chegou. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.